Bom, vou começar então, porque eu não sei quanto tempo eu vou levar para fazer esse vídeo, então vamos lá. Mesma coisa, tá? Eu vou colocar isso no YouTube. Para quem não me conhece, meu nome é Cristiane. Eu falo sobre educação, né? Principalmente no meu Instagram. Meu Instagram não é só sobre educação, mas uma parte da minha vida é sobre educação. E... Peraí, deixa eu abaixar, deixa eu fechar a porta, peraí. Não é só sobre educação que eu falo de educação também, mas não só de educação exclusivamente. Então, esse é um perfil que eu procuro falar dos meus interesses e procuro partilhar desses interesses, tá? A ideia é essa. Eu não sou especialista em nada, tá bom? Mas como eu sempre falo nos meus vídeos, eu sou uma pessoa muito interessada, preocupada e curiosa. Então, eu sigo o meu caminho assim e eu acho muito injusto eu aprender algo que ajuda, às vezes, na minha vida pessoal, na educação das minhas filhas, não partilhar isso. Ser egoísmo da minha parte. Então, por isso que eu tô aqui, por isso que eu compartilho as coisas aqui, tá bom? Esse vídeo, se não der nenhum problema, a gente vai jogar ele lá para o YouTube. E aí depois pode ver lá tranquilamente, tá bom? Então vamos lá. A resposta que eu vou dar hoje, o vídeo passado eu falei sobre quem são os adolescentes, né? E relacionado diretamente com o estudo dos clássicos, relacionado à literatura. Então agora, nessa aula, a gente vai continuar situando isso. Na próxima aula, se não me engano, a gente vai falar sobre como combater essas dificuldades que os adolescentes têm, tá? Eu vou ler de novo a frase da Dorothy Sayers, porque ela é uma frase muito forte. E ela está falando justamente, lá no meu feed você pode ver, tem um postzinho escrito Akidia. Eu acho que é assim que fala, porque eu lembro que o C tem som de K e a gente não pode colocar a sílaba tônica na última sílaba. Então, Akidia. Eu acho que é assim. Em latim, que significa preguiça, abatimento, em inglês sloth, tá? Então a gente vai estar falando desse pecado relacionado aos adolescentes. Então a frase da Dorothy Sayers diz assim: o que é Akidia? É o pecado que acredita em nada, que não quer saber de nada, que não procura saber nada, que não se interfere com nada, que não se alegra com nada, que odeia nada, que não acha propósito em nada, que vive para nada, que mantém-se vivo apenas porque não há nada pelo que morrer. É uma completa apatia, né? Eu fazendo essa aula fiz uma reflexão interna minha e percebi que eu mesma fui uma adolescente jovem em muitas coisas apática. Isso foi ruim para mim, eu perdi o meu tempo. Eu não soube valorizar aquele dia que eu vivi. Então isso é muito sério. Então, como eu passei isso, eu não desejo que as minhas filhas, nem os vossos filhos passem por isso. Por isso estou aqui, tá? A gente tem que entender o seguinte: na educação clássica, na educação cristã clássica, nós entendemos que o centro é Deus. O homem feito à imagem e semelhança de Deus. Então, quando você se lembra disso,
desse texto de Gênesis, que aquela pessoa que você está ensinando, ela é imagem e semelhança de Deus. Isso tem peso. Isso tem uma responsabilidade. Você não está ensinando uma planta, você não está ensinando um cachorro, você está ensinando uma pessoa que é imagem e semelhança de Deus. E porque aquela pessoa é uma imagem e semelhança de Deus, seu filho, seu aluno, isso quer dizer que você tem que ter esse senso de responsabilidade, do peso da responsabilidade, que é educar uma pessoa que é imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus que caiu, que tem sua raiz pecadora, não é? Então, a educação clássica, a educação clássica cristã, ela foca no quê? Educar essa pessoa que foi feita a imagem e semelhança de Deus, mas que caiu. Então, nós temos que trabalhar, e foi isso que eu disse no vídeo de ontem. Basicamente, nós trabalhamos com vícios e virtudes. Vícios e virtudes, vícios e virtudes. Certo? Então, quando a gente fala dos adolescentes, o que pega nos adolescentes é justamente essa apatia. E o que eu fiz ontem, eu direcionei o nosso aprendizado, né, do adolescente. O que se passa na mente do adolescente? A mente do adolescente é diferente. E esse pecado é latente, esse vício é latente no adolescente. Então, a gente tem que tentar entender qual é o meu papel como educador. Eu estou falando isso aqui muito rápido, em breve depois eu vou falar mais pausadamente sobre o que é a educação clássica cristã, que eu tenho aprendido. Mas basicamente é isso. É olhar para aquela pessoa que foi feita a imagem e semelhança de Deus, mas que é caída. Ela é caída, ela tem a raiz adâmica. E essa raiz adâmica tem que ser tratada e trabalhada, tá? E aí, aqui eu já li a frase da Dorothy Sayers, que eu já falei. Vai ficar gravado no YouTube, tá? Se não der nenhum pepino, vai ficar lá. Então, o grande problema aí é que pega. É bem curta a aulinha hoje, mas aí é que vai pegar pesado. Por que os nossos alunos, filhos adolescentes, sofrem dessa apatia? Por que eles sofrem disso? As pessoas, os alunos, eles estão soltos. Então eles não têm o sentido da vida. Eles normalmente não estão comprometidos com Deus. Então, eles estão aqui por quê? Não sabe por quê. Às vezes não sabe que tipo de profissão que vai ter, qual o seu papel na sociedade, que é uma coisa super simples. Eu falei disso com as meninas hoje. Nós, cristãos, nós estamos nessa terra aqui para quê? Para andar de Ferrari, para ter mansão, para termos posição de destaque. Não, nós estamos aqui porque nós precisamos obedecer 2 mandamentos simples. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Por que os adolescentes estão sofrendo de apatia? E eu diria que muitos adultos também estão sofrendo de apatia. Por quê? Falta um compromisso com Deus e falta o compromisso de servir ao próximo. É isso. Essa apatia, essa aquídia, é isso. É a falta do servir. Servir a Deus e servir ao próximo. Não adianta eu falar que amo o meu próximo, que eu amo a Deus, que não vejo, e não servir ao meu próximo que eu vejo. Eu vou estar mentindo, eu sou mentirosa. Então é isso, é simples, tá? Eles estão esmagados pelo pecado, alguns, né, infelizmente, por falta justamente de ter. Eu acho que muitas vezes é muito tempo livre para pensar o que não presta, para acessar o que não presta, e não realmente entender que estudar é uma coisa muito boa. Não para entrar na faculdade, não para ter um diploma, mas sim para ser uma pessoa.
livre. Falta esse entendimento também, maturidade, tá? E não são ensinadas as verdades teológicas. Um dia desses, a minha amiga Magda postou um stories dela dizendo assim: pare de falar, acho que para os jovens, sobre os problemas deles e comece a falar de Cristo. É justamente Cristo que falta. Porque quando a gente realmente aprende quem é Cristo, seja adulto, jovem, criança, eu não olho mais para os meus problemas. Por que as pessoas nós estamos passando por esse período de dificuldade hoje no mundo com relação a esse vírus, mas por quê? Porque existe uma falta de conhecer a Deus, de confiar em Deus, de realmente ter uma vida, uma devoção a Deus diária. Não é só quando eu entro no meu quarto, é o tempo todo. Eu, como mãe, tenho me preocupado em ensinar isso para as minhas filhas. Eu tenho batido na tecla do quê? Você não está aqui para ser A, B ou C. Você está aqui nessa terra para obedecer 2 mandamentos, que são esses: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Eu não posso. E aí é que tá. Parece que quando entra na fase da adolescência, tem aquela coisa do. Parece que recebe um passaporte para malcriação, um passaporte para querer fazer o que quiser. Não. Tem que aprender o servir. E aí entra muito o que a gente. Eu falei ontem no vídeo. Do quê? A gente tem que ensinar desde criança. Dá trabalho? Dá. É fácil? Não. Porque às vezes é muito mais fácil a gente sair fazendo. Mas eles têm que ser treinados nisso. A servir o próximo. A olhar a necessidade do próximo mais do que nós. Um livro que tem me ajudado... Gente, sem brincadeira. Eu tô falando isso aqui de adolescente, mas isso se encaixa muito comigo. Há anos atrás. Um livro que me ajudou foi o livro do Ítalo. Na verdade, seguir o Ítalo me ajudou. Porque eu vi o Ítalo falava assim, sirva. Jesus fala isso de cabo a rabo nos evangelhos. Ele fazia isso. E quando ele não falava, ele fazia. Ele servia. Então, o segredo de toda a apatia do ser humano está no não servir. A pessoa fica com a mente vazia. Ah, tá faltando aquilo para mim. Ah, porque eu não tenho aquilo. Ah, porque fulano não fez aquilo para mim, eu fiz aquilo para mim. A partir do momento que eu penso, eu vou fazer como para o Senhor, que se dane o resto. Se a pessoa vai reconhecer, se a pessoa vai agradecer, e eu tenho ensinado isso para as meninas. O reflexo disso é na minha casa. Então é muito legal isso, né? Quando você estuda algo, mas que você vive algo. Por isso que eu gosto de falar daquilo que eu vivo. Não quero ser uma pessoa hipócrita. Não, eu vivo isso. Servindo eles. Hoje eu entendo que o meu ministério é qual? É servi-los. Se eu fizer isso bem feito, se eu servir muito bem a minha família, se eu servir muito bem meu esposo, se eu servir muito bem as minhas filhas, e um jeito que eu descobri de servir também é estar aqui. Como eu já disse, eu não sou uma especialista, eu sou uma pessoa estudiosa e esforçada. Então, um pouquinho que eu aprendo, que eu puder partilhar para o meu próximo. Nós sabemos que nós temos uma demanda grande no Brasil e temos poucas pessoas falando dessas coisas no Brasil. Nós temos muitas pessoas falando que não presta. Agora, falando aquilo que pode fazer a diferença na educação do filho, se eu puder ajudar, e já aconteceu várias vezes. Pessoas me mandam resposta, falam, você me ajudou. Eu comecei a fazer tal coisa e resolveu. Isso é o meu serviço, esse é o meu